Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SafeCast, nosso 33º episódio. Esse podcast que ensina você, nosso querido colega advogado, a pensar fora da caixinha e a ser um empreendedor do seu negócio. E hoje eu tenho muito orgulho de receber meus dois queridos amigos aqui que fizeram sucesso lá no Saf Experience, Wilton Bezerra e Eduardo Schroeder. Sejam bem-vindos, meus queridos. Opa. Obrigado, cara. Obrigado. Prazer. Tamo Prazer. junto. Obrigado pelo convite. Inclusive, um deles é advogado, né? Exatamente. Tamo Advogado aí, de né? formação e empreendedor. Conta um pouquinho pra gente quem é o Wilton. Wilton, vamos lá, pra galera conhecer e entender o que você faz. Quem é o Wilton? Quem nunca te viu na vida? Caramba, vamos lá. Eu sou o Wilton Bezerra, eu sou CEO da Universal Franchise, né? A Universal Franchise é a nossa holding lá, o F Participações. Uhum. Hoje eu estou CEO, né? Eu já tô querendo passar esse cargo pro Eduardo. Eu tô votei querendo nele, passar. aí é ele. Mas ele não quer. É só nós dois, eu votei nele aí. Na realidade, eu empreendo desde 20 anos de idade, comecei empreendendo, vendendo frete, vendendo serviço. Mas minha história empreendedora vem lá da periferia de Guarulhos. Eu até falei um pouquinho disso lá na palestra, tinha um pessoal que se identificou. Eu nasci em São Paulo, fui criado na periferia de Guarulhos. Uhum. E meu pai trabalhava na metalúrgica e minha mãe fazia cocada em casa para meu pai vender na empresa. E ele vendia na empresa e eu vendia na rua, nos bares e tudo isso. Então, minha primeira forma de empreender foi vendendo cocada na rua. Então, e eu fiquei com isso na cabeça desde muito cedo, né? Eu gostei disso, gostei. E aí foi um passo, né? Comecei, trabalhei ali em lanchonete, fazendo lanche. Aquela história de quem vem da periferia, né? Você começa naqueles serviços mais braçais, né? Normal. Tive a oportunidade de empreender. E depois dos 20 anos, não parei mais, né? Já tive nas áreas de tecnologia, na área de transporte e logística. Depois fui para a área de produtos naturais. Quando eu conheci o franchising, e a gente começou... lá atrás eu comecei com uma empresa no segmento de franquias, de produtos naturais. E aí, 10 anos atrás, nós fundamos o F Participações, eu e o Eduardo. E aí é um resumão, né? Mas vem essa linha aí do tempo, né? Eduardo Schroeder, além de ser... Foi meio Ironman que você fez, cara? Ou foi o Ironman todo? Meio. Já tá planejando todo agora. Tá. Tamo aí na luta, mas... Além de ser meio Ironman, cara, um cara determinado pra caramba, eu acompanho seus stories, não perco um, vejo lá descendo ali a escadinha, já te falei isso. Quem mais é o Eduardo? Conta pra gente, cara. Cara, vamos lá. Então, eu vim lá de Teoflotone, cara. Lá de Tchotchó. Tchotchó. Já ouviu falar, né? Já, Todo claro. mundo conhece. Pô. Porque é mineiro que vai pra praia e não conhece Não Tchotchó. conhece Tchotchó. Desce pra Porto Seguro, tem que conhecer, né? Então, eu sou lá de Tchotchó, cara, e fiquei lá, morei lá até os 16 anos. E depois eu vim para Belo Horizonte, vim estudar, fiz direito aqui, me tornei advogado, atuei durante algum tempo. Mas logo no início da minha advocacia, eu conheci o franchising, cara. E eu falo assim, foi um amor à primeira vista ali. Sim. Eu conheci o franchising e eu até comentei isso também lá durante o evento. Eu falei assim, a advocacia... Eu sentia um pouco assim nela, eu falava, cara, não sei se aquilo ali era pra mim, né? Eu tava ali naquele dia a dia, mas não sabia se aquilo era pra mim. Mas quando eu conheci o franchising, eu falei, essa advocacia é pra mim. Essa advocacia, isso eu quero fazer, porque no franchising, cara, você tá lidando o tempo inteiro com as pessoas ali, com os contratos, mas é além de ser advogado, porque você tem que ter um cuidado completo no negócio da pessoa do outro lado. E você tem que ter um cuidado muito grande aqui na franqueadora, porque você tem que proteger a marca o tempo inteiro e tem que proteger o ecossistema. Porque se um franqueado sai da linha, ele não queima o negócio dele, ele queima a marca. Exatamente. Então a advocacia com cuidado danado, e aquilo ali eu já gostei mais. E aí eu... fui ali, mas dei também uma escapulida para outros ramos. Tive uma empresa com um ex-cunhado meu de transporte de material logístico para, como é que fala? Material publicitário. Promocional. De promocional. Tive isso. Tive loja Deu certo de carro. com a família? Empreender Não. com a família? Deu muito certo, não. Mas é um amigo até hoje, mas não evoluímos juntos. Depois eu tive uma loja de carro, que aí existe até hoje, com um grande amigo. Aí eu quis sair para focar aqui mesmo. Também fui na construção civil. E aí eu rodei um monte de lugar, mas eu voltava sempre aonde? Franchising. Porque isso é que eu tinha ali na minha vida, na veia. E eu falava, pô, era ao mesmo tempo que você empreende, porque
você está trabalhando ali todos os dias com uma nova franquia, com uma nova pessoa que está decidindo investir, você trabalha também na área do direito. Sim. Então, hoje, além de um dos sócios fundadores da empresa, eu cuido da expansão. Então, eu estou ali focado em expandir novas lojas, no comercial mesmo, é o que eu gosto, eu falo, eu vivo isso, eu adoro isso no dia a dia, de estar nessa parte ali de expansão do negócio, mas eu também atuo na parte, quando precisa, na parte jurídica, né? Eu tenho uma experiência, uma bagagem que eu carrego. Eu até brinco com todos os nossos advogados que tem lá, tanto os do jurídico externo quanto interno. Eu falo, todo mundo tem que pedir benção pra mim. Exato. Porque antes de vocês começarem isso aí, eu já dava até aula disso aí que vocês estão fazendo hoje. Então, Exato. Até hoje eu gosto, eu cuido, porque a advocacia para franquias, eu sempre falo, ela é muito específica. E ela não é só ligada, você não pode levar o direito a ferro e fogo. Exatamente. Porque ou você quebra a franqueadora ou você quebra o franqueado, um ou outro. Então Você tem que achar ali o caminho certo, tem que equalizar essa conta para que não a marca fique protegida o tempo inteiro, mas que o franqueado também ele tenha resultado dentro do negócio. Sim. Então, minha vida no franchise é essa, se resume assim a isso, né? Expansão e, ao mesmo tempo, cuidar dessa vida do franqueado para que ele prospere, mas que a marca esteja sempre protegida e amparada. E falando de expansão, cara, vocês hoje são a maior rede de cafeteria do Brasil, mais de 800 unidades, né? Sim. Exato. Como que isso aconteceu, cara? Foi rápido? Isso foi um projeto? Vocês imaginavam que ia, em tão pouco tempo, ter esse tanto de loja? Como que isso aconteceu? Quem que foi o cara que deu o tiro ou foi os dois que deram o tiro junto, cara? Vamos lá? Vamos embora. Vambora. Na realidade, a gente começou lá em 2016, né? Pouco tempo pra falar de 800 unidades. Sim. Mas nós ficamos até 2020. Quando nós chegamos em 2020, a gente tinha 230 lojas. 200 lojas. 200 lojas. No início da pandemia, né? Isso. Então, vocês demoraram 4 anos pra ter 200 lojas. Exato. E agora 3 vocês já subiram pra 800. Exato, Você vê que é exponencial. Exatamente. Como isso? Justamente, esses anos todos foram anos dedicados à estruturação. A molar o machado. Exatamente. E a gente fala, tem um vídeo que tem no nosso canal do YouTube, né? Que a gente fala sobre isso. A gente investiu 10 milhões de reais em erros. Uhum. Nós gastamos nesse período, quando nós chegamos em 2020, nós tínhamos acumulado um endividamento de 12 milhões de reais. Uhum. E foi justamente o que a gente usou para aprender sobre o nosso modelo de negócio. Sim. Para acertar a marca, para estruturar a marca, né? E foi o que nos deu estrutura, então, para entender o que era o negócio, entender o público e crescer. Obviamente que houveram diversos fatores aí no início da pandemia que fizeram com que a gente mudasse de jogo. A gente tinha uma mudança importante, foi uma mudança societária que a gente tinha. Uhum. A gente tinha outros sócios na empresa que decidiram sair logo no início da pandemia. Inclusive, né? Tem um podcast deles, tá, galera? Vocês estão aqui ouvindo pelo YouTube, pelo Spotify. Sociedade Milionária. Exatamente. Procura lá o podcast deles, que isso vai agregar demais pra vocês. Aquele ali é visceral, hein? É na prática, né? É. E, então, exatamente, a gente começou a aplicar muito daquilo. Quando ficamos só os dois, e aí, quando você perguntou quem fez, foi exatamente isso. Quando ficamos só os dois, a gente acertou, cara. Uhum. A gente entendeu o que precisava fazer. E uma coisa que a gente fala naquele podcast Sociedade, a gente colocou a empresa no centro, assim, como principal. Não era meu ego, não era o ego dele, não era o meu desejo, não era o desejo dele. Era a empresa. A empresa tinha que acontecer. Sim. E quando a gente passou a priorizar a empresa, entender que primeiro a empresa, depois resultado próprio, a coisa mudou de figura. Começou realmente a crescer bastante, né? E assim, uma das coisas, Marcelo, que eu tava falando, assim, veio muito na minha cabeça, muito forte, quando a gente entendeu, assim, e eu falo isso no geral para franquia, que para uma franqueadora ela ter sucesso, ela tem que pensar no sucesso do franqueado. Primeiro lugar. Então, essa foi uma das grandes mudanças, porque eu vivo franchise desde 2009. Uhum. Tá? Eu tô nesse mercado como advogado, atuei como consultor em grandes franqueadoras, e eu vi muita coisa acontecer nesse mercado. E eu vi muita gente que fala assim, pô, vê um franqueador, é você, bem sucedido, e o cara acha que é fácil fazer o que você faz, né? Então ele
Só que franquia se tornou um objeto de desejo para muita gente. Porque o cara só olha para uma coisa, a taxa de franquia. Aí ele queria vender 800 lojas, colocar o dinheiro no bolso de 800 lojas e literalmente o franqueado que se dane. Se der certo, deu. Eu ouvi isso da boca de um franqueador, por exemplo. Não tem nenhuma criança comprando a franquia. Então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então o problema dele se der certo ou errado. Eu ouvi isso da boca de um franqueador e aquilo ali pegou assim. Eu falei, cara, mas não é assim. Porque esse cara que decidiu investir na franquia, a maior parte das pessoas que decidem investir em franquia, eles não têm experiência no empreendedorismo. E a franquia, como eu bem falou, foram 12 milhões de reais investidos em teste. E franquia é isso, a gente testou. Então deu errado 12 milhões de vezes, deu errado aquilo ali. Sim. Só que agora tá dando certo. Não deu 12 milhões, talvez tenha dado 11 milhões, 900, alguma coisa de errado. O que deu certo, a gente colocou, continuou investindo. O modelo de né? franquia, você trouxe uma coisa importante, Du. O franqueador, quem entra no mercado de franquia, tem que ter na cabeça dele. Não é um negócio que provavelmente vai dar certo. Que possivelmente vai dar certo. Vou até corrigir. É provavelmente. Tem muito mais chance de dar certo. Sim. O cara, quando vai franquear um negócio, ele não pode... talvez dê certo. Não, ele tem que... Existe a possibilidade. Todo mundo que investe, que empreende, sabe que tem um risco do negócio não dar certo. Mas o franqueador responsável, ele já tem que ter testado o modelo. Sim. E o resultado tem que ser provável. Sim. Não possível. Tem uma linha aí que tem que prestar atenção, né? Eu vejo que, e eu sou totalmente fora da área, mas uma visão de fora, cara, é que o franqueador ele tem que ser uma espécie de mentor do franqueado. Sim, né? sim. Não adianta simplesmente você ver o franqueado como um cliente que vai simplesmente pagar e que se dane, mas entender que o sucesso dele também vai fazer a sua marca crescer cada vez mais. E é exatamente o que eu tô te falando. Então, essa foi a grande virada da mudança, porque a gente vinha ali entendendo, investindo no mercado. Então, aí você tem a primeira virada. Pô, aqui o negócio funciona. Testando. Então, dessa maneira que ele funciona. Então, modelo de negócio, né? Vamos colocar mais energia a partir de agora, sim, porque assim funciona. E aí, foi essa virada. Eu falo assim, a pandemia, ela de uma certa forma, eu me sinto até mal, tem hora de falar, foi boa pra gente, mas ela foi boa porque a internet veio muito mais. E aí, foi uma das coisas que na época, eu assumi essa sociedade, saíram esses sócios que cuidavam da expansão e eu assumi. E quando eu assumi, eu vinha estudando justamente o digital. Tava estudando Érico Rocha na época. E aí, eu estudando, eu era até me chamavam de Eduardo Rocha, Eduardo Rocha. E aí, falava isso. E eu falei, peraí, eu tenho que levar isso pra internet. Só que eu falava, eu não posso levar uma mentira pras pessoas. Sim. Mas peraí, o que funciona? Como que funciona? Qual que é o perfil de franqueado que funciona, que vai ganhar dinheiro aqui com a gente? E foi essa a nossa virada. E aí a gente passa a fazer uma campanha, né? Um marketing ali certo para aquele público certo também. Então o franqueado ele já entra melhor, porque isso é importantíssimo. Se você coloca franqueado ruim na sua rede, não tem como sair do outro lado alguém bom. Tem jeito. Exatamente. Então o perfil certo, escolha o perfil e depois eu faço esse cara dar resultado. Quando você faz esse cara dar resultado, cria desejo. As outras pessoas querem também. Exato. E aí a coisa foi acontecendo. Então, foi o que a gente priorizou. Era sucesso do franqueado. E quando a gente fala da sociedade milionária, é muito em relação a isso. Porque ter sócio não é fácil. Eu já tive outras sociedades que deram errado. Sim. E o que a gente faz dar certo todos os dias é isso, cara. A visão é a empresa. A empresa, em primeiro lugar, tem hora que você sacrifica alguma coisa da sua vida, da sua família, porque eu tenho que fazer primeiro aquilo ali, dar certo. Ninguém mete a mão no caixa. Sim. De forma desordenada. A gente não faz coisas lá pensando assim, vamos fazer isso aqui que nós vamos ganhar dinheiro pra caramba. Nós nunca, até hoje, fizemos um desenho de um projeto falando assim, vamos fazer esse projeto aqui, nós vamos ganhar dinheiro pra caramba, nós vamos comprar um avião com esse dinheiro. Nosso planejamento não é feito assim, cara. Não é feito assim. Primeiro, a gente planeja de trás pra frente. Então o que eu tenho que fazer pro franqueado ganhar dinheiro? O que é esse produto? O franqueado vai ganhar dinheiro com esse produto? Vai. Então, beleza. Então, vamos colocar na franquia. E aí, eu vendo franquia com base naquele produto que dá dinheiro pro franqueado. Exatamente. Aí, é esse meu argumento de venda. Sim. Entendeu? E os franqueados são os maiores entusiastas da marca, né? Uma marca... E aí, vem o crescimento exponencial, vem daí. Muitos franqueados comprando mais lojas. Então, nós temos diversos franqueados. Mais de 20% da rede tem mais de uma loja. Não, hoje bem mais já, né? Esse é um ponto importante. Sim, LTV. Exatamente. Sim. E outra coisa é que esse franqueado indica pros outros.
Sim. Então, uma marca que dá resultado pro franqueado, ela tem mais chance de crescer também. É uma das coisas que explica o nosso crescimento nesse período. Sim, sem dúvida nenhuma. Obviamente que a gente passou ali naquele início da pandemia, enquanto estava todo mundo muito desesperado, a gente começou um processo na empresa, né, de cuidado espiritual com o time, que é uma coisa importante, que eu queria que o Du falasse sobre isso, se puder. Claro, eu acho que é importante, que é uma base importante da nossa empresa hoje. E a gente focou em estratégias pensando, bom, uma hora isso vai acabar. Como é que a gente vai sair do outro lado? Como que a gente quer estar depois? Que isso, eu não sei o prazo, eu não sei quando. A gente ficava tentando cravar 10 dias, 15 dias, Sim. 20 dias e não tinha como, né? Depois a gente percebeu que não tinha um prazo. Mas como eu quero sair? Então a gente acelerou muito o desenvolvimento de produto, mudou a comunicação da empresa, melhorou o posicionamento digital absurdamente. Começamos a investir no nosso posicionamento digital. Sim. E aí juntou tudo isso. Quando a pandemia, primeira abertura, né, do mercado, assim, 3 meses depois, as lojas bombaram. Sim. Que era muito produto, era muita promoção, era muita novidade. E isso também manteve a esperança do franqueado, né? Porque o franqueado olhou e falou, pô, os caras não param, os caras continuam acreditando. A empresa, ao invés de estar parada, tá lançando produto, tá contratando gente, tá investindo. E aí você gera uma onda de confiança. Eu acho que isso é importante também. Dentro do processo de franquia, o franqueador, ele é a liderança que faz a marca avançar. Se o franqueador nos posicionar como líder perante o time da franqueadora e os franqueados, dificilmente você vai conseguir fazer uma marca realmente crescer. E no momento desse, a principal referência que existia ali era a liderança da franqueadora, né? Para continuar tocando a marca, Sim. né? Eu quero conversar disso com vocês, porque um story seus me chamou a atenção, acho que semana passada ou na semana retrasada. Tava tendo, acho que 2 implementações novas de loja e o time vibrando. E aquele time interno seus vibrando. Quero falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria puxar um link aqui pra marca. Cara, genial, cheirinho bom. De onde saiu isso, cara? Sempre, desde 2016, vocês já tinham essa marca? Ou vocês reformularam na pandemia? De onde que saiu o cheirinho bom? Como que isso aconteceu? Você vai ou vem? Vai ser. Então vamos lá. A gente, na realidade, virada de 2015... a gente adquiriu algumas marcas de uma outra franqueadora no segmento estética. E a Xerimbão é uma marca que existia. A marca existia. Mas assim, vou jogar o português claro. Tava quebrada a marca. Tinha assim, o negócio era muito ruim. Mas já era cafeteria? Era um modelo de... vendia Era café quiosque. e pão de queijo. Quiosquinho, que vendia café e pão de queijo. Mas a marca já existia. O negócio não performava. A gente acabou adquirindo com os franqueados que eram passivos, né, Du? 8 franqueados passivos. Mas o nosso foco, ó, pra você entender, não era Xerimbão. O nosso foco era as estéticas. A Xerimbão veio de lambuja, assim. As estéticas são boas. Pega essa Xerimbão, que é uma bucha, e... dá um jeito nisso dá aí. um jeito Acaba com nisso. isso aí. Era assim, mata Olha a só marca. como veio. E hoje virou a nossa maior marca. Core business. A gente pegou a marca e falou, poxa, com esse nome, tá faltando o apelo mineiro no negócio, não só na marca. Sim. E aí a gente começou a estruturar o Empório Mineiro Xerimbão. Deixou de ser uma simples cafeteria. Eu falo que a Xerimbão hoje é um lugar que você compra presente, é um lugar que você compra doce, é um lugar que você compra bolo, é um lugar que você para pra fazer uma reunião, é um lugar que você toma, assim, um café especial. Então não é só mais uma cafeteria. Sim. É um negócio que realmente atinge o cliente em várias necessidades dele ali no dia a dia. E atinge um público que consome bastante, que traz um ticket médio bastante interessante por conta desse pool, né, de negócio que a gente fez. Sim. Então, quando a gente percebeu que a gente poderia trazer o apelo de Minas Gerais de maneira mais forte, a culinária mineira ela é reconhecida no Brasil inteiro. Você vai lá no Amazonas e fala, mineiro, o cara fala pão de queijo, cachaça, doce de leite. Falei, cara, se as pessoas reconhecem isso, não tem ninguém fazendo isso, a gente precisa avançar no mix de produtos. Aí o que a gente fez? Colocou um monte de produto mineiro, de fornecedores. Mas não esquece, não, volta atrás. Teve que parar tudo. Não, exatamente. A marca tava com problema. E aí foi até um dia que eu falei, Du, não dá pra expandir desse jeito. Uma decisão dura, cara. Sim. Porque tinha os franqueados que já estavam, o negócio tinha que sustentar e a expansão era importante. Mas assim, você vai... Eu sempre falo isso, franquia é um modelo pra amplificar sucesso. Sim. Não fracasso. Sim. E o negócio era ruim. Então a gente parou, reformulou, ficamos ali de fevereiro a maio, né? Foi esse tempo, reformulando, homologando produtos, testando produtos, criando cardápios, trazendo essa cultura de Minas Gerais. E ali em maio a gente volta com mais de 300 itens já homologados de doces, salgados e
coisas tipicamente mineiras, e a gente deu uma inflada mesmo no mix para ver o que funcionava. Depois a gente foi diminuindo esse mix. Otimizando. E aí lançando os produtos com marca própria. As coisas que eram melhores a gente foi relançando, e aí já com embalagem própria, com visual próprio, com receitas originais da marca, que a gente já tinha testado o modelo. E ali já foi o passo que a gente percebeu, acertamos. Olha que genial isso, cara, porque eu falo de uma percepção até do feedback que eu tive lá no evento, da galera falando, a galera tomava o café, adorava e tal. Só que qual que é a impressão do cara? Olha, acertaram na marca, cheirinho bom. Então o cara às vezes pensa só na pontinha do iceberg, mas não vê tudo que tá por baixo, que não é a marca. Não. A marca já existia. Sim. Eu falo isso direto pro meu time. Eu tava tendo essa discussão essa semana. O negócio que faz a marca, não é a marca que faz o negócio. Exatamente. Cara, não existe. Você pode ter a melhor marca do mundo, se você não tiver um produto fera, se não tiver uma comunicação certa. Se o produto não chegar na casa do cliente, você não tem um bom produto. Exatamente. Qual é o produto bom? O que o cliente compra. Então, assim, não é a marca. Não é a marca. Sim. A marca que faz é o modelo. Ela é a cerejinha do bolo. Exatamente. Hoje, enxergar e olhar e falar, pô, cheirinho bom, café, mineiro e tal, o cara linka tudo. Mas o que fez o sucesso não foi a tacada de marketing do nome. Não. Foi o produto. Foi produto, porque a marca em si, na época que ela veio... A gente era reiterizado. Eu vou falar, tinha hora que eu falava, eu sou dono da cafeteria. Como é que é o nome? Cheirinho bom. Sério, cara, eu não gostava. Eu não gostava. E hoje eu tenho o maior orgulho, eu recebo todos os dias, hoje eu posso falar assim, ó. Todos os dias alguém me manda uma mensagem, manda no WhatsApp, não é assim, Instagram toda hora. Mas todos os dias alguém manda, algum conhecido, algum amigo manda uma foto dentro de uma loja mostrando aquele cheirinho bom. Eu paro e olho assim e falo, meu Deus, todo mundo gosta disso, todo mundo é apaixonado nessa marca. É isso que eu falo, cara. Mas foram os produtos que fizeram a marca. Então, as pessoas às vezes que eu querendo construir só uma marca para vender uma marca, eu falo, gente, se você não tiver por trás essa construção, só nome, só alguma coisa não vai, né? Até o pessoal brinca, né? A Cacau Show. O que tem a ver Cacau Show com chocolate? Fala, Cacau. Pô, mas Cacau é chocolate? Não é, porra. Então, assim, não tem. Mas ela fez uma construção tão grande do produto que hoje... Eu falo direto isso aí. Se você pegar Starbucks... O que significa Starbucks? No fim das contas. Qual o link com café? Nada. Então, mas é o sucesso por quê? É o sucesso por conta do modelo de negócio, não por conta da marca, de fato. Sim. E a gente entendeu isso. Ainda bem naquela época estruturamos, né? E aí veio muitas coisas. A gente foi muito inovador dentro do nosso segmento. Isso é bom. Foi muito inovador. Colocando esse mix de produtos, tudo isso, mas principalmente criando cardápios. Os nossos cardápios são muito diferentes. E vem muito do nosso DNA, porque a gente está em Minas Gerais. Não é um negócio que foi pensado, feito numa planilha, vamos pegar lá de Minas, vamos criar um marketing em cima disso. Não, a gente vive. Sim. Então, poxa, a gente começou a pensar, se é mineiro, se tem isso para vender, eu preciso criar cardápios que também sejam diferentes, que usem esses elementos na comida, na bebida. E a gente começou a criar, por exemplo, a primeira empresa no Brasil que fez o cappuccino com a borda de doce de leite foi a gente. Você vai tomar um cappuccino com a bordinha de doce de leite. Isso tá na moda hoje, qualquer cafeteria que você vai. Nós misturamos cappuccino com paçoca. Que aí nós criamos lá o cappuccino, que tem um monte de lugar que faz isso hoje. E a gente começou a misturar esses ingredientes mineiros. Aí nós criamos uma bebida que chama Julieta e Romeu. Que é um desenvolvimento a partir da nossa sobremesa queijo com goiabada, o Romeu e Julieta. E a gente fez uma bebida disso. Misturando, então, os ingredientes de Minas. E isso nos dá uma característica muito única. Sim, e um negócio para ser sucesso no segmento de franquia, ele tem que ter exclusividade, unicidade e tem que ter os segredos, né? Sim. E ali por trás das nossas receitas existem muitos desses. Sim, e é sexy, né, cara? É sexy. Eu falo, o segredo tá na criação. Então, no desenvolvimento constante de tudo. E até mesmo hoje, a gente, Marcelo, as pessoas me procuram, como case de expansão. Como é que vocês expandem tanto dessa forma? Porque você vê, às vezes tem uma estratégia ali de um blogueiro, de um famoso que fez um arrasta. Sim. Não, eu não trabalho com isso. É a base, né? É a base. Eu trabalho com a base da expansão. Mas aí todo mundo fica querendo imaginar o que é feito. Não, gente, é porque foi uma construção. Não foi... Tem um pó de pirim-pim-pim, né, que você joga lá. Foi uma construção ao longo de todos esses anos que a gente vem fazendo. E hoje eu participo de todos, apesar de cuidar muito mais da parte de expansão, mas eu participo de todas as reuniões de desenvolvimento, de tudo do produto, porque eu falo, se isso não for bem feito,
eu não continuo vendendo franquia da mesma forma, não tem jeito, eu não vou Exato. gerar o desejo do cliente da mesma maneira. Se eu tenho um franqueado insatisfeito na ponta, eu continuo não vendendo franquia, porque quem vai comprar vai falar com o franqueado. Sim. Por exemplo, na feira da BF, acabou que a gente se tornou um case dentro da feira, 450 marcas expostas, e nós recebemos visita dos maiores players que estavam na feira, inclusive de cafeteria, de todos, e eles ficavam assim, como assim? Cadê seus vendedores aqui? Eu falei, não trouxe vendedor. Como assim? Quem tá vendendo para vocês? Meus franqueados. Eram franqueados. Eram os nossos franqueados que estavam atendendo os interessados em comprar a franquia no estande. Evangelizador da marca total. Exatamente. Eu tenho um grupo com 140 franqueados, dos 800, assim, quem quiser pode entrar. Dos 140 franqueados, eu tenho um grupo com os caras que os meninos até brincam, é meu exército de vendas. Uhum. E aí, meu exército de vendedores. E aí são os caras espalhados na região toda, não dá pra colocar todo mundo, porque senão eu não consigo nem administrar. Sim, um grupo isso desse, aí, um grupo desse. Mas 140 caras espalhados no Brasil inteiro, que são os caras que recebem os novos franqueados, que recebem quem está interessado em comprar, quem indica novos franqueados. Hoje, 35% das minhas novas vendas é indicação de um franqueado. Sim. Mas isso por quê? Porque o cara, ele é apaixonado pela marca. E 2, porque teve um fator também que a gente fez. A gente se posicionou na marca. Nós fomos lá, na pandemia, todo mundo queria se esconder, né? E aí, se der pau, foi o CNPJ que deu pau. Sim. Eu e o Wilton, não. A gente tá na frente. A gente dá a cara mesmo, a tapa ali na marca. Então, todos os franqueados, por exemplo, tem meu número. Você falar isso pra um franqueador, o cara fala, é loucura, velho. Você deixar... Tá meu número, você não vê meu celular tocando o dia inteiro. Entendeu? Então, assim, nós fizemos esse trabalho de entender que a marca é o principal ali, o produto é o principal e tem que ser um sucesso pro franqueado. Se não for sucesso pra ele, não tem jeito. E aí muitos perguntam, Eduardo, mas é todo mundo? Não, não é todo mundo, porque eu também não consigo controlar o cara que tá do lado de lá. Exato. Se ele não usa isso a favor dele, todo mundo não pode vender Coca-Cola? Mas não tem uns que vendem mais e outros vendem menos? Exato. Menos. Quem é que faz o esforço? É o cara lá na ponta. A Coca-Cola faz as ações que ela tem pra fazer. Sim. Agora, é o dono do restaurante, do bar, da lanchonete, de onde quer que seja, que vai fazer vender mais ou menos Coca-Cola com as ações dele na ponta. Então, a gente trabalha isso muito forte, mas eu tenho a parte do franqueado que, para ter o sucesso, precisa muito da mão dele para acontecer isso. Senão não acontece também, não. Sim, é o que eu costumo dizer, né, cara? Vocês entregam 110% do seu 100%. Mas se o cara na outra ponta não entrega... Tem jeito. O que já é um grande diferencial, porque, cara, é igual você falou agora há pouco. Não vou dizer que o mercado todo, mas uma boa parte do mercado, o cara pensa o quê? Na última linha. Tô vendendo? Dane-se. Eu quero o dinheiro no meu bolso. É uma relação, tá okay. Eu não tenho obrigação, então o cara que tem que fazer o resultado dele, o cara, tem muita gente pensa assim. E aí a gente faz um link com liderança, né? Porque liderança não é só liderar o time interno de vocês para continuar vendendo, implementando, etc. Mas liderar também os franqueados. Sim. Que são as pessoas que estão lá na ponta e que vai criar esse exército, vai criar esse ecossistema como um todo, né, cara? E aí, falando de estrutura interna, como que funciona hoje a Universal Franchise? O que vocês têm de estrutura interna para dar conta desse tanto de franquia, tanto de loja que vocês têm? Como que funciona hoje o interno de vocês? Nós temos hoje 3 escritórios, né? Um fica em Varginha. O de Varginha, ele cuida de toda a parte operacional da empresa. Que dá suporte ao franqueado, a parte dia a dia. De marketing. Então, assim, fazendo uma linha rápida, a gente tem um setor de expansão, que é o que o Eduardo cuida. Depois do setor de expansão, a gente tem o setor de viabilidade comercial, que procura os pontos comerciais para o franqueado, negocia contrato, negocia com shopping, Vocês dão toda essa estrutura para toda a estrutura. Depois de viabilidade comercial, nós temos um time de arquitetura, que faz o projeto arquitetônico e manda para o franqueado. Tá. Saiu do projeto arquitetônico, tem o time de obra, que acompanha todo o cronograma de implantação, vai tirando a dúvida do franqueado, vai startando os processos, agora é hora de enviar os móveis, agora é hora de comprar uniforme, agora é hora de comprar equipamento. Ele vai acompanhando o franqueado até a inauguração. Na inauguração, a gente tem um time técnico que vai para lá, para a loja, para treinar o franqueado durante a inauguração. Inaugurou, a gente tem um time de sucesso do franqueado, que o sistema do franqueado ele é interligado com a central. Lá na central, a gente acompanha e ranqueia o tempo todo. Então, todos os franqueados sabem quem são os franqueados top em cada categoria da rede, os KPIs todos. Diariamente a gente publica isso, que é para ter realmente aquela visão de onde ele pode chegar. Sim. Então, esse time de sucesso do franqueado, cada consultor tem uma carteira, ele é responsável por uma regional, e ele tem as metas de crescimento de resultado do franqueado. Então, é tudo focado no resultado do franqueado. Sim. Se o franqueado fatura mais, ele tem premiação.
Então o foco é fazer o franqueado faturar mais. E aí, para dar esse suporte, a gente tem todo o time de marketing da empresa, o time de novos negócios e toda a estrutura administrativa, operacional e logística já fica no nosso outro escritório, que fica em São Lourenço. Então, nesse escritório de Varginha hoje a gente tem, entre internos e ali o pessoal de home office, 60 pessoas, 70, né, pessoas? Vai perdendo a conta. 70 pessoas, eu também não sei. E aí a gente tem o nosso centro de distribuição, que também tem a torrefação de café, nós fabricamos nosso café. Vocês mesmos? Sim. Distribuem tudo? Sim. Todo produto seco a gente distribui, fabrica com marca própria, a gente terceiriza em alguns fornecedores, em outros a gente invasa, faz a industrialização mesmo, e o café a gente tem a própria fabricação interna. Então a gente tem lá o nosso centro de distribuição, que distribui todos esses produtos, tem o time do CD e mais parte de fabril e tudo isso, que aí completa hoje 120 pessoas. 120, menos, né? Contando todo mundo, o time. E aí tem os times de campo também, que treina as lojas, que coloca essas lojas para operar, que tá girando as lojas, que faz essa consultoria de campo também, porque você precisa estar presente ali com o franqueado, né? Ele precisa estar sempre renovando. Então tem esse time também. Isso, mas se replica para as outras marcas. Essa estrutura idêntica a gente tem para as outras marcas. A gente tem a CB, que é uma outra marca de café nossa. Que nasceu da Xerimbão, mas é uma marca mais focada em takeaway, to go. Muito moderna, é muito legal. Eu tava pesquisando sobre vocês, eu vi. E aí a gente tem o time da mesma formação que presta serviço para to go. E aí tem as estéticas. A gente tem as marcas de beleza estética. Também tem um time de suporte e de acompanhamento nesse mesmo modelo. Sempre focado na excelência do franqueado. Sempre focado no resultado. Cara, a gente lá no CD, eu vou um pouco mais, lá que tá mais próximo de onde eu moro, assim, eu questiono, eu brigo se a caixa pro franqueado, vocês estão usando um restinho de coisa para completar a caixa. Eu falo, pô, isso aqui não pode sair assim, escreveu na caixa. Não, eu quero uma caixa perfeita. Aí o cara fala, pô, mas Eduardo é chato, né? O cara tá exigindo até que a caixa não saia com rabisco na caixa. Eu falo, cara, isso aqui a vida da nossa é feita nos detalhes. Exatamente. Isso aqui são os pequenos detalhes que, se chega pro franqueado desleixado desse jeito, a tendência é que eles tenham algum tipo de desleixo na ponta atendendo o cliente final e, consequentemente, ele não fatura. Então, assim, da saída do produto lá, tem que ter o cuidado com essa saída do produto para chegar no franqueado nas perfeitas condições, para que ele também sirva o cliente final em perfeitas condições, porque senão você cria um ciclo vicioso do mal, literalmente, da coisa ruim, e aí você depois não sabe por que está acontecendo um mau atendimento. Às vezes um cliente vindo no saque aqui, reclamando que foi mal atendido na loja. E aí, cara, às vezes sim, grande parte das vezes é o cara ali na ponta que não tá atendendo bem, não tá fazendo... Mas se você não tiver cuidado, pode ser você mesmo que está incentivando isso. Então, o gatilho, né? Então a gente fica muito em cima para que as coisas aconteçam mesmo de uma forma assim, seja redondinho, que essa bola caia redonda. Eu falo até na reunião de gestores, eu tava falando, o comercial, eu sou só o motor de arranque de um motorzão V12 rodando ali. Eu tenho que funcionar bem, porque eu giro um motor V12. Meu motorzinho de arranque aqui tem que ser um negócio bruto para virar um V12zão. Porque se eu não vendo franquia, morre. Viabilidade comercial morre. Implantação, alguns setores morrem. Então eu tenho que estar aqui girando. Mas se esse V12 rodar também e não estiver funcionando bem, o que esse motor de arranque meu vai girar aqui? Vai girar nada. Exato. Então não adianta. Eu vou estar com um motorzão aqui para girar 1.0. Então não dá nada. Então eu falo isso com as pessoas. Eu falo, gente, a gente tem que trabalhar juntos e fazendo o negócio funcionar lá na ponta, pro franqueado. Então, muitas vezes eu e o Wilton, a gente sai e faz visita de loja. Sai nós dois para fazer visita de loja e a gente volta pro escritório e fala, cara, eu vi isso aqui, um errinho disso aqui, um forno que tava fora do lugar, e eu fiz uma franqueada daqui de Belo Horizonte, por exemplo, fazer uma obra na loja dela, porque tinha um forno e um freezer que ficava de uma forma que, quando você entrava na loja... Não tava bonito. Não tava legal. E eu falei, cara, o aspecto que você vai levar para essa loja, daqui a pouco você tá colocando um resto de obra ali, daqui a pouco tem uma cadeira que já tá quebrado um braço e você tá deixando. Sim. E eu falei, não, nós vamos parar, você vai dar uma paradinha nessa obra aqui, nós vamos jogar isso aqui lá para trás, essa parede vai vir aqui para frente para tampar. Então a gente vai, assim, nos detalhes, para fazer esse franqueado. Então, nasce muita gente. Nasce muito. Essa exigência de detalhes. Nós estamos tidos lá, quando as coisas vão apresentar pra gente, a gente elogia, solta até foguete dentro do escritório. Fala, mas você não tem nada para pontuar? Fala, não, tá legal.
Aí eles falam, porque a gente vai nos mínimos detalhes, sabe, Marcelo? Aham. Porque franquia, é muitos anos trabalhando com isso, eu entendi. Se você não cuidar de detalhes, lá na ponta a cadeia é muito grande, é igual a fofoca, né? Exato. Se você começar a contar uma fofoca que ela termina... Ela chega... Então, se eu não cuidar aqui do que eu tô começando aqui, na hora que eu Pra chego lá na consertar ponta... depois é praticamente impossível, né? Porque amplifica Não demais, né? Sim. Amplifica demais, né? E aí, falando desse... Vamos considerar que esses 12 milhões de dívidas ali em 2020 foi um ponto, um marco. Sim. Dali pra trás, quais que eram os principais desafios que vocês tinham como empreendedores, cara? Na época das vacas magras, vamos dizer assim. Qual que era o principal desafio? Era gente? Era ainda azeitar mais o produto? O que vocês viviam naquele momento ali de desafio como empreendedor? Cara, eu tinha um. Eu tinha um desafio, assim, falando abertamente. Societário. Me perguntaram outro dia numa caixinha de pergunta. Qual que era o seu maior desafio que você tinha? O societário. E eu não tô falando um sócio bom, um sócio ruim, não. O desafio societário. O desafio societário que éramos, lá na época éramos nós dois, a gente 33 e um casal com 33%. E cada um pensava de uma forma. Desalinhamento. Desalinhamento. Total. E aí, assim, não existia, não tô falando de certo nem errado, porque cada um Era um desalinhamento. era um desalinhamento. Cada Sim. um queria uma direção para a empresa. Sim, Então, meu desafio que eu tive muito, assim, antes de... Porque eu falo, se você não corrigir esse desafio, como é que você vai corrigir a empresa lá na frente? Exatamente. E o público que tá ouvindo a gente isso, Sim. a gente vive muito isso. Que em escritório de advocacia, você sabe muito bem disso. Tudo sócio. Sócio com... Além de ser tudo sócio, né? Ter vários sócios. São geralmente sócios com visões totalmente distintas, cara. Sim. Então, por exemplo, o cara que tá ouvindo aqui, o cara tem uma pegada mais empreendedora, o cara quer vender, o cara quer fazer, quer acontecer, quer expandir. Talvez ele tá com um sócio que é aquela âncora, que tá segurando o cara, né? sim. E aí a gente tem que diferenciar. Porra, raiz te alimenta. Âncora te aprisiona. Exatamente. Então talvez o cara tá com um sócio aí e tá pensando, pô, mas Bom, e aí? O que eu faço? Sai, não sai, sai, não sai? Olha pra você ver, o ponto marco deles, a primeira coisa que eles falaram foi a questão Sim, societária. Sim, era A um partir grande dali, desafio. as coisas ficaram mais fáceis de Mais dar fácil, certo. porque é o que você tava fazendo. Muito boa essa frase, inclusive. A raiz te alimenta, porque, a né? âncora te segura. Não quer dizer que você tem que largar todo Muito. mundo que tava acontecendo no começo, Sim. se a pessoa tá te alimentando, Isso é muito mas bom. se a pessoa se torna uma âncora, você tem que tem soltar, jeito. cara. Não tem E eu falo isso, porque hoje, por exemplo, no comercial, pô, eu toco lá, eu tô à frente, eu cuido das estratégias, eu desenvolvo, eu faço as reuniões com o time, eu lidero o time, eu tô lá e tal. Nas questões do operacional, do dia a dia, desenvolvimento, eu tô lá com ele também, mas o que ele falar, velho, eu vou seguir porque é a área dele ali. E vocês estão alinhados, A né, mesma cara? coisa aqui no comercial. Mesma Quando coisa. tá aqui, a mesma coisa, ele tá lá Participo comigo, sempre também, participa, mas eu falei, beleza, é aquilo. Só que tem um fator mais importante. Tanto ele lá no operacional, como eu aqui no comercial, a gente tem uma visão clara. É o futuro da empresa. Exato. E tem uma coisa importante também. Dentro da... Hoje, se não houver... A gente agora... definimos isso lá no início. Cara, vamos profissionalizar a área financeira. Uhum. Que era uma área que a gente tinha problema, Era. dificuldade. Sim. Isso foi uma outra coisa Até pelo importante. crescimento, talvez, É. né? Isso acontece até Vamos pelo crescimento. profissionalizar essa área. E se não houver unanimidade para novas ações, a gente não faz. Então, enquanto não houver unanimidade, a gente não vai. E unanimidade, às vezes, ela não vem de cara. Sim. Às vezes eu tenho uma ideia Aí você tem que ter um poder de convencimento do Sim. outro. até ser unânime. Você tem que vender pra ele primeiro. O Antes, não vai ganhar sempre. Antes o que acontecia sim. Eu tenho isso também, Antes cara. o que acontecia ele não concorda, o problema é dele. Uhum. E aí a gente, no início quando ficou só nós dois, isso foi uma coisa que a gente colocou como regra. Falou, cara, tem que ter unanimidade. Sim. Enquanto não tiver, a gente não vai avançar. Sim. Fez muito bem pra E nós. unanimidade real, né, cara? Real. Unanimidade que não é Real. um pra agradar o outro, é uma Não. unanimidade real pensando E a na gente empresa. discorda bastante. Sim. Aham. De cara, mas discorda o tempo todo, né? Isso Sim. que nos faz crescer e tal. Sim. Só que quando tem uma ação estratégica pra tomar, a gente só toma depois de Vamos ver quem vai vender pra quem, né? concluir que vai aquilo no- é importante pra empresa. Exato. E aí, quando você pensa na empresa e pensa no longo prazo, eu acho que pensamento de longo prazo é uma coisa importante. E a gente instituiu o pensamento de longo prazo. A gente tem planejamento para até 2027. Top. Isso é essencial e também faz toda a Sim. diferença, né? Por quê? Porque isso vai moldar minhas decisões hoje. Uhum. Se eu não tenho um planejamento, eu tomo qualquer decisão. Se eu tenho um planejamento, é mais fácil de chegar nessa unanimidade. Por quê? Porque vai tirar o meu ego e o dele e vai colocar a empresa, o planejamento que ela tem para 2027. Isso aqui que nós vamos fazer, essa decisão que nós estamos tomando, vai levar a gente para aquele caminho ou vai desviar? Uhum. Não, vai levar para o caminho.
fica mais fácil, então, de concordar. Falar, não, então vamos. Não, vai desviar do caminho. Então não vamos. Quantas coisas a gente deixou de fazer, Edu? Sim. Inclusive, ia dar muito dinheiro, assim, no curto prazo. A gente falou, cara... Lá na frente não vai fazer sentido o que a gente quer. Tá indo na contramão do que a gente tá construindo, velho. Sim. A gente fria então na isso hora. é muito importante também, hoje em dia, né, na empresa, né? E aí, depois desse marco, desses 12 milhões, quando a coisa começou a engrenar e aquele gráfico exponencial, até hoje, quais são os desafios que vocês ainda lidam diariamente, ainda vivem, ainda, não vou dizer atormenta, mas desafia, né? Literalmente aquilo que te desafia hoje dentro da empresa. Cara, assim, desenvolvimento de pessoas, Todo mundo, formação né? de líderes, eu acho que esse é para todo mundo. Sim. E eu costumo dizer que formar líderes não é algo que você vai fazer hoje e acabou. É um processo contínuo. Então é essa visão que a gente não vai acabar nunca. Exato. Você vê um técnico de futebol, o cara, ele vem aqui, treina o time a semana inteira. Quando chega no final de semana, ele vai pra beira do campo, fica gritando desesperado, falando tudo que ele já ensinou. Sim. Aí o cara fala, mas meu time, cara, vai ser isso sempre. Por mais que você tenha pessoas competentes, as pessoas vão mudar de nível. Quando ela mudar de nível, naquele nível novo, ela vai ser um aprendiz. Exatamente. E vai ter que ter alguém pra ensinar. E esse alguém, esse cara sou eu, né? Esse cara somos nós. Sim. O papel do coach, do líder, né? Do Sim. técnico, Sim. é repetir quantas vezes for necessário até aquela pessoa se desenvolver. É um processo árduo, difícil. E esse é um grande desafio hoje. Eu acho que vai ser o Eternamente. resto da vida. Não penso que ele vai acabar. Sim. Mas sem dúvida alguma esse é um, né? E aí você tem as questões do desenvolvimento nacional, né? Logística é um grande desafio para nós. Uhum. Que não tem a ver Tá com conosco. CD aqui, né? Não tem a ver conosco, tem a ver com o desenvolvimento do país, né? Sim. O país não tem um bom transporte aéreo, não tem ferrovia. Então, assim, é rodoviário. E a rodovia... Sim. Então, assim, não tem estrutura. E aí, é um problema que você vai ter que lidar com ele durante quantos anos? Sei lá, de repente, a nossa vida empresarial inteira, que talvez isso não mude tão rápido assim no Brasil. Exato. Mas esse problema existe e você tem que lidar com ele. Então, esse é um grande desafio. Imagina que a gente tem loja em Caxias do Sul e tem loja em Rio Branco, no Acre. Nós temos, de fato. Uhum. E eu tenho que mandar produto congelado para lá. Então, que puta loucura desafio. isso, né? Isso é uma puta loucura. desafio. É praticamente impossível, né? Sim. Vamos dizer, mas a gente acaba fazendo. Então, esses são desafios. Esses dois eu vejo, deve ter outros para trazer. Formação de time e logística é um grande desafio para qualquer empresa que queira crescer. Não, pra mim é a mesma coisa. E eu só vejo, eu tenho uma questão que eu acho um desafio maior ainda, porque nós, na liderança da empresa, eu tenho que treinar o cara pro cara subir de nível, mas eu tenho que me treinar também pra subir de nível. Na hora que ele falou, eu pensei nisso, mas e vocês que treina? Exatamente. E aí é isso, a gente busca o tempo humildade, inteiro. Né, velho? E a gente busca o tempo inteiro, cara. A gente tá lá, mentoria, buscando pessoas, buscando consultorias, buscando empresas, buscando pessoas que estão naquele degrau acima, que eu falo que a vida é uma escada eterna. Você não vai parar nunca. Não vai existir o platô. Eu falo isso pra minha audiência, mas santo de casa não faz milagre, né? Então não agora, existe. ouvindo dos dois, cara, é mesmo... Porque às vezes o pessoal olha, tanto a minha audiência olha pra mim, a de vocês olha pra vocês, e pensa assim, então com a vida ganha. Já chegaram lá. E não, galera. Só muda o nível, mas o desafio, ele continua existindo. Continua, Você tem que estar sempre evoluindo, você quer sempre se conectar com gente nova, você quer entender, pô, o que vai me levar pro próximo nível, né? Como que eu vou cada vez melhorar a minha estrutura interna, vou treinar melhor meu colaborador, como que eu vou fazer isso? E aí surge a necessidade de estar sempre procurando sentar em novas mesas. A gente sempre tem um se budget. especializar. A gente tem um budget anual lá, a gente investe, né, em torno de R$600 mil em mentorias e masterminds. Pra gente. Sim. Nesse momento, a gente tá em mastermind, um mastermind muito legal. E a gente vai saindo de bolhas, se conectando em outras, porque a prioridade da empresa muda também, né? Exatamente. Hoje, talvez eu não precise mais tanto focar em marketing digital, porque a gente tem um bom posicionamento nisso, mas eu preciso melhorar em governança. Então, eu vou me conectar dentro de grupos que falem mais sobre isso. Exatamente. E isso também é muito importante. Exatamente. Né? Dentro desse processo. Tem que ter essa humildade. Então, né? meu desafio é esse. Eu tenho que estar o tempo inteiro. Hoje, antes de vir pra cá, toda segunda-feira eu tenho um alinhamento com meu time comercial, start de semana, quarta-feira eu tenho um outro, e você vai tratando com o time ali. E todo segundo você tem que levar um assunto novo, você tem que levar uma parada pros caras crescerem, velho. Os caras estão esperando isso de você lá pra você levar. Então você tem que estar no fim de semana, você tem que estar na semana se preparando, estudando cada vez mais
pra levar isso pra ele, né? Tem uma coisa importante, Du, também, que é assim, quando se fala de humildade intelectual, tem uma coisa que você tem que saber, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Por mais que você busque aprendizado, você não vai fazer. Então você tem que trazer gente boa pro seu lado. Então a gente tem algumas consultorias também que nos ajudam. Sim. É importante a gente ter essa humildade, Sim. né? Colar com gente boa. Sim. Você tem a galera do seu ecossistema e tudo isso. E quantas pessoas dentro desse ecossistema não tem o que para um ajudar o outro, Exato. não tem conhecimento para ajudar. Exato. Então isso é essencial, né, Eu costumo cara? dizer Essencial. que o aprendizado ele é cíclico, né, cara? Às vezes você, domina... O exemplo que você tá falando. Você domina pra caramba o marketing digital, você tem um posicionamento bom, mas você tem o gap em logística. Exato. Você vai se conectar com um cara que já teve alguma experiência naquilo que pode te agregar. Exatamente. E você pode agregar pra ele no marketing digital. E por aí vai, as coisas vão acontecendo. E aí tá a importância do relacionamento, né, cara? Porque, ninguém fica grande sozinho. Isso é uma primeira premissa, né? E segundo, quando você tá grande, quando você começa a ficar grande, e aí é subjetivo isso, o que é grande pra cada um, mas quando você começa a crescer e ter esse crescimento exponencial, você começa a ter diversos tipos de dores que você não tinha lá atrás, né? E aí você fala, será que é só comigo? Então, quando você vai se conectando com as pessoas... A gente tava falando aqui agora, antes de entrar aqui no ao vivo, sobre agência de marketing, etc. Fiquei tranquilo. Por quê? Porque vivo alguns problemas, vivo algumas dores, conversei com os dois, eles, não, com a gente aconteceu isso, tal, a solução foi assim, papapá. Então, é importante o cara que tá empreendendo entender que, cara, chegou 18 horas, você não vai desligar seu computador e vai embora. Você vive o tempo inteiro o seu negócio. Sim. E você tem que estar se relacionando, você tem que procurar meios, círculos que você vai viver que vão te jogar pra cima, né? Que vão te rampar. Eu falo, esquece, empresário, empreendedor, você não vai ter férias. Você não vai ter final de semana, você não vai ter folga. Você pode ter algumas horas de paz. Eu tava conversando... Você tem horas de paz, algumas, porque se for 2 horas da manhã e tiver uma bomba explodir dentro do escritório, o escritório for assaltado, o escritório for roubado... Você vai ter que resolver. Vai ser você que vai resolver. Sim. Então, o empreendedor, ele pode até sair. Vou sair, vou tirar hoje ali, vou quinta-feira, ficar uns dias ali viajando com a família, mas esquece. Minha esposa ela já acostumou agora com isso. Com o celular. Falei, o celular não tem jeito. Ele faz parte da minha vida, ele tá grudado aqui, ele... Podia inventar um que colocasse na mão, que aí era mais fácil. Porque vai fazer parte, você precisa resolver. Agora mesmo nós estamos passando por uma transição. Tem uma pessoa que é da nossa confiança, que cuidava desse financeiro, aquela pessoa que efetivava ali os pagamentos mesmo ali do financeiro, mas essa menina teve que ser afastada por um problema de saúde. Uhum. E aí, um negócio que eu fazia 4 anos, 4 anos? 6 anos atrás, eu tô tendo que voltar a fazer agora. Eu voltei pra dentro pra fazer. Durante alguns dias sou eu, tô desde quarta passada nisso e vou ficar até o final do mês, que é quando a outra pessoa assume e tá preparada. Então, o empreendedor esquece, cara. Ele vai ter essas dores o tempo inteiro. É aquele desenho, né, cara? Porque a gente pensa muito assim, estratégico, tático, operacional. Exato. E a gente acha que chegou no estratégico, você vai ficar lá sempre. Não, irmão, você vai surfar em mergulhada. tudo. Exatamente. Mano, eu dei um mergulhão, mas eu mergulhei desde semana passada. Eu tenho lá o meu cargo lá de CEO, né? Mas eu mergulho periodicamente na operação, assim. Não tem uma área ou outra, não tem jeito. Eu tava voltando nesse link do empresário não desligar, né? Do empreendedor não desligar. Nesse mastermind agora que a gente fez lá em Angra, da Black, eu tava conversando com uma convidada lá que ela hoje trabalha CLT e ela começou a descobrir o cheiro do empreendedorismo. Então fez uma consultoria ali, outra aqui, começou a ver o dinheiro. Falou, tô ganhando aqui em 2 horas o que eu ganho em 1 mês, vou empreender. E aí ela trouxe um argumento pra mim que eu falei, olha, você não tá pronta ainda. Você vai tá, mas ainda não, acredito eu. Que é o quê? Ela falou, olha, Saf, tem 1 ano e meio que eu tô na empresa e hoje é o primeiro dia que eu desliguei meu telefone e não tô atendendo o cliente. Ela é contratada de uma empresa. Eu falei, querida, deixa eu te falar. Talvez ninguém te contou ainda. Eu conto ou você conta naquela história? Mas se você quer empreender, você vai ficar, não é 1 ano e meio sem desligar o telefone. Você vai ficar o resto da vida. Você vai ficar o resto da vida. E não pode deixar nem acabar a bateria. Eu não tenho o direito de deixar o meu telefone acabar a bateria. Porque a merda vai escolher a hora da bateria. Acabou. É lógico. A bateria acabou pra acontecer. Aí lógico, aí você tem os passos, né? Enquanto você for empreendedor, não tem como. Aí, lógico, você vai preparar. Você pensa assim, vou preparar a minha empresa... Um dia eu vou ter CEOs, eu vou pro conselho, eu vou crescer, eu vou ter um puto... Mas mesmo assim, você tá lá no conselho, de vez em quando você vai dar uma mergulhada lá. Exato. E outra, cara, não tem por jeito. exemplo, vocês, eu tenho certeza, daqui a pouco vocês resolverem abrir capital, resolver, enfim, vender tudo, sair fora,
cara, a veia do empreendedorismo, você vai procurar Solta. outra coisa pra fazer, você vai tem empreender de novo, você vai voltar, vai. Porque não tem jeito, cara, é o caminho. Edu, uma pauta que eu queria tratar contigo, cara, que inclusive foi, assim, o diferencial da sua palestra lá no evento de São Paulo, que muita gente gostou, porque até hoje, acho que se a gente trouxe uma ou duas pessoas que falaram disso nos nossos eventos, é muito. A questão do espiritual, cara, a questão da pessoa desenvolver esse lado espiritual. E aí, de novo, o que a gente tava falando aqui no offline, o cara... Até 80 anos de idade, se você tem saúde, dá tempo pra você ficar rico. Você pode empreender e ficar rico. Sim. Se você quer focar na família, se você não teve o primeiro filho até 35, cuidado, Wilton. Eu tô nessa aí. Você não vai ver um neto adulto. Difícil. Né? Mas e a questão do espiritual, cara? Eu vejo que hoje isso é um pouco mais difundido, mas as pessoas ainda têm um certo... ainda acreditam que isso não é importante. E é muito importante, cara. Sim. Eu acho que o mais importante, a competência mais importante para um ser humano desenvolver é espiritual. Como que vocês adotam isso dentro da empresa de vocês, cara? Sim. Então, Marcelo, é um assunto que aquele dia, até eu tô falando aqui, provavelmente muitas pessoas que estavam lá vão assistir, né? Foi a segunda palestra minha que eu toquei no ponto. Até então eu sempre deixei claro que nós passamos muitos desafios, muitas dificuldades no decorrer desses anos aí, e tem coisas que a gente consegue explicar, outras não, e as que eu não consigo explicar foi Deus. Exato. Então a gente sempre trazia dessa forma, mas eu falo que estar com Deus é um relacionamento que você tem que começar e dia a dia no desenvolvimento. Então teve uma virada de chave na minha vida. Não que eu não fosse um cara, nunca fui um ateu, nunca fui nada disso. Eu sempre acreditei. Eu falo assim, porque uma coisa eu fiz essa pergunta lá: quem acredita em Deus? Todo mundo levantou a mão. Quando eu falei quem crê em Deus, nem todo mundo levantou a mão. E aí eu sempre acreditei. E aí em 2020 a gente passando por muita dificuldade, porque hoje eu entendo assim, tá, Marcelo? Como você tá fazendo essa pergunta, eu vou trazer pra você mais a fundo um pouco. Hoje eu entendo assim, lá atrás eu não entendi assim, não. Você vai começar a crer em Deus normalmente num momento de dificuldade. Vai ter que ter uma porrada, vai ter que ter algo assim, vai bater de frente ali, e aí você vai falar, opa, peraí, se eu não cuidar disso aqui, quem é que vai me salvar? Então, naquele momento da pandemia, tava acontecendo um monte de coisa, aí a sociedade rompeu, aquela coisa toda. Eu fui num evento, num mastermind, e aí naquele momento eu fui tocado, eu fui impactado naquele momento, e eu entendi, porque antes eu tratava assim, não, meus negócios estão aqui, Deus é outra coisa, não tem que envolver, não tem que misturar Deus nas coisas. E aí até aquele momento era assim que eu tratava. Então quando vinha algum problema, Deus me ajuda, meu filho tá doente, Deus me ajuda, aconteceu um problema, Deus me ajuda, na hora que o avião tá caindo, Deus me ajuda, todo mundo só lembra nessa hora. Exato. E esse foi um processo que eu fui entendendo que é um relacionamento que eu tinha que começar com Deus. E aí foi dia após dia desde 2020. E aí, durante esse momento, algumas chaves foram virando. E eu falo, uma chave que me ajudou a virar também no meu relacionamento com Deus foi o esporte, que veio junto. Eu era um cara, eu tava acima do peso, eu era um cara que não era só acima do peso, eu não era adepto à saúde. Então, a verdade era essa. Sim. É diferente de só ser gordinho. Eu era anti-saúde. Sim. Entendeu? Bebia, comia porcaria, não cuidava da saúde, não dormia direito. Então era isso. Graças a Deus, só droga que eu nunca mexi com essa merda. Tava focado na grana, negócio. No empreendedorismo. Exatamente, era focado em negócio. E a vida assim, ó, montanha-russa. E aí eu vim entendendo esse relacionamento com Deus. E aí cada vez mais isso foi tendo mais força, e eu fui entendendo que eu dava o passo e Deus dava o chão. Eu dava o passo e Deus dava o chão. Eu dava o passo e Deus dava o chão. E aí eu fui evoluindo, até que num determinado momento eu falei, eu preciso estudar mais sobre a palavra de Deus, eu preciso ir ali na Bíblia, eu preciso estudar, eu preciso ler a Bíblia em forma de estudo e ouvir um pouco mais, porque quando jovem, talvez a minha geração aí, outras também, eu tô com 36 anos, escutava sobre falar de Deus, lendo ali o que estava, mas não tinha uma interpretação. E eu comecei a entender que tudo que a gente vive hoje já estava escrito na Bíblia. Então a Bíblia, ela não fala nada contra você ter riqueza. Ela não fala nada disso. Inclusive, Deus quer que você prospere, mas desde que você divida. Exato. Desde que você toque na vida de outras pessoas. Agora, se você tem o amor pelo dinheiro, aí é outra história. Porque Deus, o maior inimigo de Deus não é o diabo. O amor é o dinheiro, que é o mamon, o Deus do dinheiro.
E aí, aquelas pessoas que quando começam negócios já pensando assim, ele não quer. E aí você fala assim, Eduardo, mas como que eu faço isso? Pô, você é um cara bem sucedido. Hoje eu acho que eu ainda vou percorrer muito, mas me considero, né? Um cara Sim. que conseguia atingir algum patamar financeiro. Mas tem pessoas que elas param e elas só olham para o Eduardo achando que o Eduardo só pensou no dinheiro para a construção até aqui. E não foi nada disso. A gente veio construindo pensando nos nossos franqueados na ponta, pensando quantas pessoas, quantos empregos nós íamos gerar. E é isso que Deus dá. Ele dá os talentos, né? Tem a parábola dos talentos. Ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um. O que tinha 5 multiplicou e virou 10, o que tinha 2 multiplicou e virou 4, o que tinha 1 só guardou aquele talento e não fez nada. E do que tinha um talento, ele tomou e falou, aquele que não multiplica, ele toma até o que lhe foi dado. Exato. E dá para o que multiplicou para 11. Então, a questão muito é essa. Se você tem um amor pelo dinheiro, é que as coisas mudam. E aí eu fui estudando cada vez mais a Bíblia, eu fui entendendo cada vez mais. E hoje, vivendo nesse mundo empresarial, eu comecei a enxergar cada vez mais que as pessoas estão precisando. E as pessoas não falam de Deus, muito de Deus, e não deixam Deus entrar na vida dela muito por vergonha. Aham. A verdade é essa, as pessoas têm vergonha de vir aqui num momento como esse e falar de Deus, porque sabe o que ele é? Ele é reiterizado. Esse cara tá vendendo no nome de Deus. Exato. Que isso, meu amigo? Não tô vendendo nada no nome de Deus, tô falando nada no nome de Deus aqui, vendendo nada. Mas se você não entender que Deus tá em tudo, que tá aqui, eu sinto muito pra você. Então foi dessa forma que a gente veio entendendo e nossa empresa entende isso desde lá de 2020. Quando a gente teve aquela virada ali, a gente colocou isso pra empresa, né? Veio tudo junto, né? Porque Foi. nunca é uma coisa só, né? Exato. Nunca é uma coisa só. Veio essa mudança que a gente teve, esse contato espiritual mais forte, que inclusive foi no Mastermind. Aham. De novo, a importância. Sim. Foi uma virada, né? Foi no, do foi chave. no Black? Foi No Black do Kaiser. Aham. Foi do Kaiser. Um abração pro Kaiser, Kaiser. inclusive. O cara Ele é que fez muita diferença Eu na nossa fiz vida. Cara, olha que como é que a vida é engraçada. Quando eu tava começando a empreender, 2019, eu fiz o Arcade, lá em São Paulo. Ó, Olha só. Eu vi que vocês palestraram. Palestramos. Eu fui como assim, membrozinho. Eu não tinha nada. Eu tava na faculdade. Eu morava com minha mãe. E eu peguei e fui de ônibus, cara. Que loucura. Fui de ônibus, foi no espaço Anscar, alguma coisa assim, um espaço lá em São Paulo, em 2019. E lá eu comecei a conhecer sobre marketing digital e etc e tal. E hoje, 4 anos depois, nós estamos gravando um podcast Sim. aqui, depois de um evento que vocês palestraram e etc e tal, falando do mesmo ecossistema. Olha que Exato, coisa. mesmo ecossistema. O Kaiser realmente fez muita diferença, né? E nós aprendemos com ele isso. Ele falou, cara, não adianta. As pessoas falam que eu não posso falar de Deus, mas Deus tá em tudo. Sim, Então, se eu vou falar dessa coca, se eu vou falar... Cara, não tem como separar. sim. Como que eu vou separar o que não é possível de ser separado? E a gente entendeu exatamente isso. Falou, cara, então a partir de hoje, foi essa virada de chave, a partir de hoje, então, nós vamos tentar trazer isso pra dentro da empresa. Aí nós chegamos na empresa, né, Du? Emocionados. Foi emocionado. Com a virada e como de que chave. receberam isso? Os colaboradores receberam essa... Então, a gente chegou emocionado, nós saímos do evento, a gente ia dormir lá no Hotel Fazenda, que tinha sido no Hotel Fazenda, o Du ficou doido, falou, não, vamos embora. A gente precisa chegar logo lá em casa, eu preciso chegar amanhã ir pra empresa. O motorista foi buscar a gente e a gente voltou e aí combinamos de falar no mesmo horário. Foi. Eu no escritório, ele no Eu outro. falei, eu vou pro outro escritório, você vai. No mesmo horário, a gente vai anunciar. E o que que a gente falou, Du? Só anunciamos que a empresa estava entregue nas mãos de Deus a partir daquele dia. A partir dali é Deus no centro. Era Deus no centro, estava entregue nas mãos de Deus, era tudo para ele e por ele. Nós falamos isso e deixamos também claro para os franqueados. Aí veio a convenção. E que o resultado que a gente ia ter a partir dali, a gente ia glorificar, porque foi ele que ia trazer pra gente a partir dali. Vai. E as coisas eram muito difíceis naquele momento. Era uma questão de fé. Sim. A gente tava falando o que vai acontecer. Porque ali a gente tava no pior momento, o momento mais difícil, né? No olho do furacão. Todo mundo doido, pandemia, aquela loucura toda. E a gente falando, não, vai acontecer. E aí já foi um ato de fé, né, cara? Sim. Eu acho que isso que movimentou, né? E aquele dia lá, Marcelo, até te falando assim, eu não tinha programado para falar, tá programado para contar a história de um advogado que se tornou um empresário, um empreendedor, e eu ia até falar da vida um pouco do advogado, que é um excelente ramo, não sei se ali naquele ecossistema tinham advogados de franqueadoras, eu ia dar dicas, ia falar o quanto que é importante, o que eu, na visão de franqueador, vejo que eu sinto de carência. Era essa a minha palestra. Só que minutos antes de entrar ali no camarim, eu fui ali e fiz uma oração e eu falo dos estágios da fé.
E você tem que ter muito cuidado com eles quando você passa os estágios da fé. Quando você chega no terceiro estágio da fé, você faz uma oração muito, muito forte, que é que seja feita a sua vontade. Quais que são os estágios? O primeiro estágio da fé é esse aí. Você acredita em Deus, normalmente. Você vai acreditar em Deus. São aquelas pessoas que pode ou não frequentar algum tipo de religião, mas... Na hora que fica difícil, apela por ele. Apela, exatamente. O segundo estágio da fé é o cara que ele é igual o São Tomé. Ele tem que ver pra crer. Então, aquelas promessas, se você fizer isso, eu fico sem tomar Coca-Cola 1 ano. Entendeu? Você já viu muito isso acontecer. Então, essas pessoas... Tem errado? Não tem nenhum estágio errado, tá? Só pra entender. As pessoas passam pelos estágios. Então, você vai vivendo. Só que o terceiro estágio da fé é o seguinte... Você entrega de fato, você já enxerga o resultado daquilo que vai acontecer desde que você entregue nas mãos de Deus de fato e esteja disposto a fazer aquilo em nome dele e por ele. E aquele dia eu parei e fiz a oração. A gente teve uma certa dificuldade para chegar lá, porque o avião deu problema, papai, e aí eu sempre pergunto, será que é para eu ir? Será que tá tudo certo? Tá tudo bem? E aí, na hora, tudo se resolveu. Apareceram 2 aviões para levar a gente. Então, eu falei, não, é só um problema. Porque senão não tinha aparecido. 2 aviões apareceram. No mesmo tempo, eu fiz 2 ligações. Os 2 falaram, o avião tá chegando em 30 minutos para vocês. De amigos, de conhecidos. Tem avião. O avião tá chegando para levar vocês. Falei, beleza. Então, nós vamos. Chegamos e aí eu fiz a oração. Falei, Deus, tem muita gente ali dentro. E eu vou levar sobre isso com eles. Você sabe que, para mim, isso é algo novo. Eu não sou um palestrante profissional. Mas você sabe que seja feita a sua vontade. Eu estou pronto para te servir. E essa foi a minha oração que eu fiz minutos antes de entrar. Eu estou pronto para te servir. E eu comecei ali a falar, tanto que eu não entrei no assunto, mas em determinado momento veio essa vontade muito forte de falar, deixa eu ver se essas pessoas realmente acreditam. Porque nós passamos muitos desafios ali ao longo da nossa vida. E aí eu falei, não, é o momento. E assim, eu acho que nunca você vai conseguir agradar a todos, porque nem Jesus Cristo agradou, quem dirá Eduardo, né? Quem somos nós, exatamente. 23 anos depois. Exatamente. Mas eu acredito que várias pessoas tenham... eu brinco que é a sementinha. Eu plantei a primeira sementinha ali dessas pessoas, porque quando você começa a ter essa vida, você entende, cara, lá na Bíblia tá falando o tempo inteiro o que é certo e errado, cara. Tá o tempo inteiro falando que é certo e que é errado. E o que eu só tô te dizendo é isso. Só segue princípios. Só segue esses princípios. Lá na Bíblia tá falando, não adulterarás, não prestarás falso testemunho. Não, tá lá, tá falando tudo para você não fazer. Os princípios. Então, são suas escolhas. O que você faz, né? Exato. E aí, eu veio aquilo, eu falei, pô, não, eu vou trazer. Mas eu vivo isso para as pessoas entenderem. Eu vivo todos os dias esse desafio. Eu brinco que eu sou como um ex-alcoólatra. Por mais 24 horas, todos os dias, na hora que eu acordo, eu peço, Deus, me coloque sempre no seu caminho. Não me deixe andar fora do seu caminho. E aí eu peço isso todos os dias. E aí a cada dia que vem passando, eu vou conseguindo mais. Eu vou conseguindo fazer com que as pessoas entendam que negócios e Deus tá junto o tempo inteiro. E que Deus, hora nenhuma, falou que você não tem que ter riqueza, que você não tem que ganhar, que você não tem que ser bem-sucedido. Muito pelo contrário, ele está falando isso o tempo inteiro na Bíblia. Só que ele está falando isso, faça isso da forma correta. Faça isso sempre da forma correta, sem diminuir as pessoas, sem lesar as pessoas, sem tentar roubar as pessoas, tanto que aparece propostas pra gente o tempo inteiro pra ganhar muito dinheiro fazendo determinadas coisas, mas eu falo assim, pô... Vai contra os nossos valores. Vai contra os princípios. Vai contra os princípios. E aí são os princípios que estão escritos lá. Aí é o que eu brinco e falo com o cara. Cara, se você não quer acreditar, você tá achando que é balela isso, aí você tem que partir de um outro pressuposto, que você veio do macaco e que você vai ter uma vida levada. Aí você pode fazer o que você quiser, velho. Agora só depois não reclama das consequências. Só não reclame das consequências depois para sua vida. Porque as consequências vêm. Até assim, a gente, tudo que a gente faz ali fora dos princípios bíblicos, a gente assina uma promissória. Tá na Bíblia também, se assina uma promissória. Tá falando, a conta vai vir lá na frente. A conta vai vir. Se você não é um cara que está andando no caminho de Deus, mesmo depois você não se arrepende, cara, você vai pagar o alto preço. Vai pagar. É um fato. Andar no caminho de Deus, em muitos casos, né, Dô? É importante, porque tem muita gente que não acredita em Deus e é muito bem sucedido. É próspero,
Por quê? Porque segue os princípios, Exato. mesmo não crendo. Exato. Exatamente. Exato. E esse é o ponto importante. São os princípios. E aí o cara vai lá, ele, beleza, mas ele não segue os princípios, ele até ganha dinheiro ali na vida dele, mas a promissória que ele assinou pelos erros que ele cometeu lá atrás, uma hora vai vir. Sim. Uma hora vai vir. Agora, ele pode passar por esses erros, porque Deus que é o pecador. E aí ele pode passar por esses erros, se arrependendo e não cometendo mais ali na frente, e aí Deus vai ajudar ele a pagar essa promissória. Ele vai passar por isso, mas ele vai ter que pagar. Sim. De alguma forma ele vai pagar. Seja a custo de dinheiro, seja a custo de um momento difícil que ele passa na vida e tudo. Mas ele pode pagar de um jeito muito mais duro, ou ele pode pagar de um jeito mais leve, crendo lá depois. Porque todos nós somos pecadores. E eu tenho os meus pecados lá atrás que eu ainda vou continuar pagando durante um tempo. Só que Deus vai me ajudar a passar por eles de uma forma mais branda. Sim. Então ele te ajuda a pagar essa promissória, mas você assinou essa promissória lá atrás. Porque você tem que... Existe o bem e o mal. Sim. E aí você vai ter que o mal, ele vai vir ali. Então, às vezes a gente vê famílias muito bem financeiramente, mas passando por problemas até de saúde. Aí você fala, pô, mas você tá falando isso? Não tô falando nada. Eu tô falando que tá lá na Bíblia. E aí você vai ler lá. E aí você tira suas conclusões e entenda da forma que você achar melhor. Tá Sim. escrito. Sim. Aquela coisa, né, do que a gente fala. Viver assim é um estilo de vida. É uma estilo de escolha. vida. Porque a gente pode falar assim, poxa, a empresa virou porque a gente é muito competente, porque a gente contratou as pessoas certas, porque a gente fez tudo isso. Ou a gente pode dizer, olha, aconteceu tudo isso porque Deus nos guiou para encontrar as pessoas certas. Sim. Porque Deus nos guiou para tomar as decisões certas. Nunca foi sorte. Então, Nunca foi assim, sorte. é o óculos espiritual. Você pode enxergar sem e pode Sim. enxergar com. Sim. As coisas vão acontecer do mesmo jeito. Agora, o estilo de vida, como você decide viver, vai fazer diferença no hoje, é o que eu tô falando, vai fazer diferença. Exato. amanhã. E Lá cara, na o que frente. eu penso sobre isso é o seguinte: é muito. Vocês falaram estilo de vida, é perfeita a colocação. Por quê? Porque não é o cara ir todo domingo na missa ou no culto, não é o cara falar de Deus na rede social, não é o cara orar e fazer devocional todo santo dia. É o estilo de vida que ele escolheu. Exato. Então, nada adianta o cara lá todo dia de manhã no Instagram, devocional, mas viaja e trai a esposa. Exato. Eu ia falar, esse negócio de noite ele trai a Viaja mulher. e trai a Exato. esposa. E aí não entende por que a família dele Compra e tá... não paga. Exato, Coisa- entende? E aí o cara não entende por que... Ou fala mal dos outros, sabe? Exato. Instiga problema, bota lenha na fogueira. E aí o cara... E às vezes o sucesso profissional até existe. Às vezes o cara tem grana. Sim. Só que ele tem outra... E por ter grana, né? É o que eu costumo dizer, cara. O dinheiro, ele traz pra você muitas facilidades, mas ele traz também você tem que ser resiliente. Porque, cara, com grana... Vamos usar esse exemplo aqui de adultério. Você fica muito mais exposto a um adultério. Muito mais exposto ao adultério. Você tem que se controlar. E aí não é de se controlar a carne é fraca, etc. Mas é o estilo de vida que você escolheu viver. sim. Exatamente. As pessoas sempre perguntam pra mim na caixinha de perguntas, um link com isso que é legal. Pô, Saf, você é tão novo, tem grana e etc. Por que você casou cedo? E aí eu faço o contrário. Eu não tenho grana e resolvi casar cedo. Talvez eu tenha grana e tenha sucesso porque eu resolvi esse estilo de vida. Exatamente. Eu resolvi esse estilo de vida. Eu resolvi ter uma família, resolvi criar, sabe? Sair do zero. E eu e a minha esposa, a gente saiu absolutamente do zero, cara. A gente morou num flat, fomos subindo, criando a vida junto, sempre junto, etc e tal. E eu nunca passou pela minha cabeça trair minha mulher. Exato. Nunca passou pela minha cabeça. Está muito alinhado. Da mesma forma que, cara, às vezes tem cliente, e aí no mundo dos negócios isso acontece muito, né? Não lesará a pessoa. E aí, às vezes, a gente pensa, pô, esse cliente tá errado. Esse cara aqui tá errado. O justo é eu não devolver o dinheiro. Mas eu vou lá e devolvo. Por quê? Porque eu entendo que, cara, eu vou tá fazendo mal. Você entende? E aquele dinheiro ali, por mais que ele seja justo, na justiça dos homens, deveria ser meu, eu entendo que por um legado, por um propósito, eu não preciso disso. Sim. Sabe? Então isso, no meu ver, é você ter os princípios e valores de Deus. Não é você ficar martelando, etc. É a escolha que você faz dia após dia. Exatamente. Né? A escolha, que tipo de vida você quer levar. E aí, não por acaso, muitos têm sucesso financeiro, a família tá destruída, ou às vezes a família tá ok, ele acha que tá ok, mas o cara não dorme bem, o cara não consegue colocar a cabeça no travesseiro, o cara tá sempre atormentado, tá desenvolvendo síndrome do pânico. E isso tudo tá vendo do estilo de vida que o cara resolveu levar, cara. Exato. Se ele quer seguir uma vida correta, de acordo com os princípios e valores de Deus, ou se ele quer simplesmente passar por aqui de qualquer jeito e fazer, e a conta chega. A conta vem, cara, e ela vem assim, ela vem alta e ela vem cara, e ela muitas vezes vem não na gente.
Aí é que é o problema, cara, que ela não vem muitas vezes na gente. Ela vai vir naqueles que a gente mais ama, naqueles que estão mais próximos. Ela vem ali e aí você fala, meu Deus, tudo que eu fiz, todo o dinheiro que eu fiz foi pra quê? Eu acho que até, né, Du, pra quebrar coisa espiritual só, né? É uma consequência. Sim. A lei da semeadura. Sim. Ponto. Sim. Né? Não tem jeito. Porque Sim. aí você foge do espiritual, né? Você foge de alguém que tá mandando isso pra fazer. Tá comandando. Não, é um princípio muito claro. Semeadura. Marcelo, eu falo uma coisa. Eu, na advocacia, eu até falei sobre isso lá na palestra. Eu tinha uma dificuldade ali, eu não entrei tanto, mas que era o seguinte, eu via o escritório ali que eu trabalhava, outros advogados que eu tava, os colegas, peraí, vai ter a reunião agora de instrução de testemunhas. Aí eu, tá bom, beleza, instrução de testemunhas dentro do processo. Não, instruindo a testemunha a mentir dentro do processo. E aquilo ali, ela acabava comigo. Eu falava, cara, peraí, beleza, o cara tá errado daqui. Vamos de acordo com a lei. Atenuar ali aquela pena dele, nós vamos. Agora nós vamos criar coisas, mentiras. E desde muito antes, desde quando eu não tinha esse estilo de vida, isso já era algo que me impactava. E era por isso que eu falava, cara, eu não sei fazer isso. Porque caráter. Se me colocar na frente, se eu tiver que prestar um testemunho, se eu for testemunho de uma causa, e tiver de me colocar lá pra eu mentir, ferrou, velho. O cara vai me prender na hora, porque eu não vou conseguir, eu vou... Sim. E aí eu comecei a ver isso. Aconteceu um caso que eu tive, que eu era até parte nesse caso. O cara até ajuizou, eu falei, é a única ação que eu tenho contra mim na minha pessoa física. E esse cara, beleza. Ajuizou e tal, a gente, que processo injusto, mas vamos lá nos defender, vamos lá. Beleza, dia da audiência, colocou as testemunhas lá, cara, e as testemunhas falando umas coisas assim, nós falamos, gente do céu, mas peraí. Aí, cara, a nossa advogada pegou preparada demais, pegou uma das testemunhas e falou, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Se tiver alguma reunião aqui, antes era um senhorzinho, cara, que é um caso de fazenda, de terra. Um tiozinho falou, o senhor teve alguma reunião aqui antes? Aí ele, minha filha, eu não sei muito bem não, mas eles foram lá na minha terra conversar comigo. Aí ela, tá, e o que eles falaram exatamente? Eles falaram pra eu falar isso aqui que eu tô falando. Pronto. Aí o juiz falou, nossa senhora. Aí o juiz falou, olha, então vamos começar de novo. Aí o juiz explicou tudo pra ele, que ele poderia ser preso ali, caso ele prestasse um falso testemunho. Então vamos fala pra gente o que eles mandaram você falar. Aí, velho, aí eu falei, olha a situação. Aí o cara já não tava mais mentindo, né? Sim. Ele tava falando que mandaram ele falar. Tá bom, agora fala o que de fato aconteceu. Sim. Aí ele, isso. Era um direito de passagem no lugar. Não, a passagem sempre foi, tá ali, tá melhor hoje do que era antes, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas eles mandaram falar o quê? Não, eles mandaram falar que a outra era melhor, que... Aí a gente... E aí eu falei... Aí, cara, isso já agora, né? Em 2022 aconteceu. E aí, lá atrás, em 2009, 2010, quando eu comecei na advocacia, eu já passava por isso e eu falava, cara, eu não quero viver. E aí foi o que o Hilton falou, não é a questão, muitas pessoas podem não ter esse relacionamento que eu tenho com Deus hoje, a espiritualidade, a religiosidade, cada um chama do jeito que quiser, mas eu acredito muito que eu já vivia princípios lá atrás. Exato. Mas eu já tive outros errados. Sim. Outros princípios errados. Então esse já era algo que me afastava. Então a gente vê pessoas muito bem-sucedidas aí, que você não vai ver ele falando de espiritualidade, você não vai ver ele falando de Deus, mas essas pessoas viveram... Se olhar a vida dele, você vai ver que... É um cara correto. Teve um desses pastores hoje famosos aí da internet, ele falou, ele entrevistou 10 bilionários. Ele entrevistou 10 bilionários. Alguns sim levava Deus na vida. Outros não falavam nada, mas todos eles, quando ele fazia as perguntas, seguiam os princípios. Todos eles não tinham descumprido princípios de adultério, de lesar as pessoas. Todos eles tinham passado por isso. Então, ele deixou isso claro, a correlação. Sim. E aí você pega os que têm o amor ao dinheiro, ao Mamon, que é o deus do dinheiro, aí esses aí já não. Esses aí, eles não seguiram, ganharam muito dinheiro, mas normalmente isso não perpetua. E infelizmente a gente ainda vê muito acontecendo. Eu falei assim, eu sofri uns meses atrás quando eu vi uma pessoa que estava ali próximo de mim, você vê claramente ela fazendo isso agora, e eu falei, putz, cara, início do fim. A gente falou disso. Eu falei, a gente falou disso. É o início do fim. Sim.
Entendeu? É o início do fim. Sim, faz todo sentido, cara. E é bom deixar claro pra nossa audiência aqui que, cara, se você tá se identificando com o que a gente tá falando e pensando, putz, eu tô todo errado, não tem mais jeito. Não, tem sim. Tem sim. Tem A partir sim. de agora. Muda agora, nesse minuto. Agora. Exato. Começa a viver uma vida pautada no que você acredita que tá errado. E no Ajusta. fundo, a pessoa sabe. Sabe, Você claro que sabe. Você sabe. Claro Você que sabe. Não é aquela coisa, faça o que tem que ser feito. Você Exato. sabe o que tem que ser feito. Porque quando você faz mal feito, seu coração te acusa. Exatamente. A não ser que você tenha um distúrbio patológico. Exato. Se não tiver uma patologia, todo mundo sabe. E às que é vezes certo até e o errado. patológico. Até o patológico sabe. sabe. Ele faz sabendo que tá errado. Mas muitas vezes o cara não quer procurar ajuda. E aí, cara, você vai... Em vários ambientes você vai encontrar ajuda e vai E aí conseguir. tem um detalhe, mas sobre isso que é assim, você vai fazer, como nós aqui, você vai errar de novo. Você vai errar de novo. Todo Certo. mundo vai errar. Você Certo. vai, enquanto a gente estiver aqui nessa matéria aqui, nesse plano, a gente vai errar de novo. Você vai consertar, e vai fazer, e vai errar de novo, porque não existe ninguém perfeito aqui, né? Nós não vamos... Né? Não dá pra entrar nessa... Mas Você só é perfeito quando morre, porque isso muda. Você não muda começa a mais. perceber cada vez mais que existe um jeito certo de fazer as coisas. E você vai diminuindo, então, aquela quantidade de erros que você cometia. É igual quando você vai fazer a dieta, você sabe? Reeducação alimentar. Isso eu não devo tomar. Isso eu não devo fazer. Mas uma hora ou outra você vai cometer. Você vai comer uma coisa que você não deveria. Sim. Normal. E é um caminho, porque a gente não é perfeito. Porque muita gente que começa... uma dieta, aí fala assim, pô, errei, agora não vou fazer mais. Isso é a coisa mais comum, a pessoa deixa de fazer dieta porque ela erra. Sim. Aí ela fala, tomei uma coca aqui, a mesma coisa Já quando tem a ver com Já espiritualidade. desejar e larga a mão. O cara fala assim, eu agora vou seguir firme. Aí amanhã ele cai num erro, aí ele fala, não vou fazer mais não, porque agora eu já fiz porcaria, já errei. E não é assim. Você Sim. vai ter que voltar pra linha e tentar continuar. É. É um estilo de vida. Sim. De novo falando, é um estilo de vida, né? Sim. É E é um trabalho diário, né, cara? Toda hora. É um Eu trabalho tô diário. por mais 24 Eu horas. por né? mais 24 horas. Mais Amanhã 24 de novo. E amanhã de novo. E assim a gente vai. É isso. Meus queridos, que papo bom, cara. Passaram 1h30 quase aqui, a gente nem viu. É. Mas é isso, ó. Eu queria agradecer muito vocês aqui, essa participação. Tenho certeza que agregou muito pra nossa audiência. A galera que tava lá no evento tava pedindo louco. Eu abro uma caixinha. Eu tava vindo pra cá, eu abri uma caixinha. Quem que vocês querem ver no Savcast? Já várias pessoas mandaram vocês. Eles acham que vocês são irmãos. Os dois irmãos Aí, do ó. Xerimbão. A galera fala mesmo. Antes, melhor do que o casal, né? Antes falar que era casal, sem preconceito nenhum. Mas agora é irmão. Mas é isso, cara. O que vocês podem deixar de mensagem pro cara que tá empreendendo, que tá nessa caminhada e até que tá nessa mudança de princípios e de valores e quer levar uma vida agora, não vou dizer temente a Deus e nem crendo em Deus, mas quer levar uma vida de acordo com os princípios e valores que Deus norteia. O que vocês podem deixar de mensagem pra esse cara no quesito de não desistir, resiliência, no quesito de fazer as coisas certas e principalmente de entender que o resultado final que ele almeja é consequência de tudo que ele tá plantando. O que vocês deixam de mensagem pra esse cara? Cara, posso? Vai lá. Eu tenho uma frase que resume isso pra vocês. Assim, ó, o milagre, ele não vai cair do céu. O milagre é um processo diário. Então, se você quer atingir, se você quer que o milagre aconteça pra você, faça a sua parte todos os dias. Não ache que vai ser simplesmente do céu. Você tem que fazer a sua parte todos os dias. Então, o milagre, ele é um processo diário. É isso. E você? Cara, eu acho que, assim, você tem que parar de ser imediatista, tem que ter um pensamento de longo prazo, mas você também não tem que correr para alcançar aquele objetivo de longo prazo amanhã. Uhum. A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona mesmo. Então, o que eu falo sempre é que se eu pegar hoje um carro para sair de Belo Horizonte para São Paulo, eu não vou enxergar São Paulo. Mas eu sei que eu tô indo para São Paulo. Você tem que saber para onde você tá indo. Mas você tem que ir de metro em metro. Então, assim, não adianta você querer dar os 100 passos de uma vez para compensar a quantidade de coisas que você não fez no passado. E quando as pessoas tomam a decisão de melhorar, ela quer compensar o que ela não fez em um dia e cansa. A gente que é esportista, nós estamos treinando para maratona agora, a gente sabe bem disso. Tem um processo. Então, é um passo de cada vez. Você tem que dar o próximo passo. Porque no próximo passo você vai descobrir qual é o próximo passo. Sabendo para onde você está indo. Mas não adianta agora você querer compensar em um dia o que você deixou de fazer em 10 anos. Dá o próximo passo. Esse é o mais importante. E continue. Porque as pessoas falam assim, o mais difícil é começar. Não, o mais difícil é continuar. Começar qualquer um começa.
continuar é pra poucos. Então dá o próximo, você vai ver qual o próximo passo que você tem que dar. Eu acho que é isso. Pra quem tá empreendendo, é isso aí. É isso. Essa Show de frase, bola. eu até anotei aqui. Milagre é um processo diário. É Milagre isso, é um cara. É uma processo escolha. É uma escolha. É isso aí. Show de bola, meus queridos. Obrigado pela participação. que A rede agradece. social dos dois tá aqui embaixo na descrição. Mas se você tá pelo Spotify, você não vai conseguir achar Eduardo Schroeder, né? Eduardo Schroeder vai ser Mas se meio você difícil. achar o Wilton Bezerra, você me acha. É o Wilton Underline Bezerra? Wilton Bezerra. Wilton Bezerra, tudo junto. Bezerra. Show de bola. Mas vai estar Fechou. aqui na descrição. Se você tá pelo Spotify, vai lá no YouTube que vai estar na descrição. Beleza? Show demais. Esse foi mais um Safcast. Tamo junto. E é só o galera. começo. Valeu, Obrigado. Marcelo. Obrigado. Valeu. Valeu. Foi massa.